Marcos, capítulo 11, versos 20 a seguir, diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Está vendo aí? Jesus, ele, em um determinado momento, ele sentiu fome. Se você ver aqui do verso 12 a seguir, você vai ver que Jesus, ele sentiu fome e ele viu ao longe uma figueira, preste atenção, e quando ele viu esta figueira, ele se dirigiu a ela para ver se nela encontraria frutos. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou nesta figueira, ele não encontrou fruto, porque não era tempo de figos, não era tempo daquela árvore produzir o seu fruto. Agora eu pergunto, será que Jesus não sabia disso? Nós sabemos quando é época de manga e quando não é. Nós sabemos quando é época de piqui, né? Que no interior tem muito piqui. Nós sabemos quando é época de jabuticaba. Então, se nós sabemos que não é época daquela fruta, então nós não vamos procurar fruta naquela árvore, porque nós sabemos que, a não ser algumas árvores que produzem temporão, né, fora do tempo, não vai encontrar fruto naquela árvore. Então, por que Jesus, ele foi procurar fruto nesta árvore, se ele sabia que não existia fruto naquela árvore? Sem ele assumir a sua onisciência, ele sabia, como ser humano, ele sabia que não tinha fruto, porque não era tempo de fruto. Então por que ele foi lá? Porque ele queria deixar uma lição de fé. Ele queria deixar para os discípulos e para todos nós uma lição de fé. Porque Jesus sempre aproveitava as oportunidades para ensinar alguma coisa. Ele sempre usava a circunstância ali do momento para trazer uma lição. E aqui, Jesus usou esta circunstância dele ter fome, e ele foi procurar fruto, não encontrou fruto. Aí ele falou uma palavra de maldição contra aquela árvore. Ele falou uma palavra de maldição
nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele só falou isso. E aí ele foi lá para o templo e, resumindo aqui, eu não quero explicar o que ele fez lá no templo, todo mundo conhece essa passagem, mas ele voltou no outro dia e ele encontrou, os discípulos observaram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Em tão poucas horas, se não me falha a memória, cerca de 24 horas, os discípulos retornaram a esse local e eles viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E aí Jesus, quando o discípulo falou assim: olha, Senhor, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí chegou o momento exato de Jesus concretizar a lição. Você pode ver que na hora que ele não encontrou fruto, ele apenas amaldiçoou a figueira, mas ele não explicou o porquê, né? Quando chegou na hora exata, aí ele concretizou a lição que ele queria dar para os discípulos. Porque muitas das vezes, Deus, ele faz uma obra na nossa vida e ele não explica porquê. Mas quando chega na hora certa, ele explica porquê. Ele concretiza a obra que ele quer fazer, né? Na hora que ele amaldiçoou a figueira, ele não deu explicação para os discípulos. Mas quando chegou a hora certa, Jesus usou esse episódio para ensinar uma grande lição de fé para os discípulos. Assim nós também temos que ter paciência, porque muitas das vezes Deus, ele opera em processo. Exemplo, muitas das vezes ele nos ensina algo e a gente fica pensando assim: mas para que eu estou aprendendo isso? Parece que não tem sentido. Mas quando for amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, aí ele me ensina outra coisa e as peças se encaixam. Então, muitas das vezes, o conhecimento que a pessoa está obtendo ali naquele momento, não é um conhecimento, é apenas uma peça do conhecimento. É por isso que a perseverança na igreja, a perseverança no estudo bíblico é muito importante, porque a pessoa aprende algo e para ela aquilo não tem sentido. Para que eu estou aprendendo isso? Mas se ela não aprender isso, lá na frente, ela não vai aprender outra coisa, porque essa outra coisa, esse outro ensinamento, vai depender do ensinamento anterior. Amém? É a mesma coisa da aula na escola, né? A pessoa começa lá de baixo. E a pessoa precisa de um conhecimento para que possa galgar um outro conhecimento. Glória a Deus. Mas aqui, Jesus disse para o discípulo: olha, tende fé em Deus. Verso 22. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: vocês poderão fazer não só o que eu fiz,
Você viu eu falando uma palavra, e essa palavra se materializando na figueira e ela morrendo. E vocês poderão fazer não apenas isto, mas vocês poderão fazer muito mais, coisas impossíveis. Vocês vão emitir uma ordem, e o poder desta ordem não está simplesmente na palavra, porque existe um livro aí que ensina a pessoa a crer na fé, como se o milagre ele visse só da fé, mas não. O milagre ele vem de Deus mediante a fé demonstrada pela pessoa. Quando a pessoa demonstra fé, o milagre ele não é gerado da fé. A fé faz o poder de Deus entrar em ação, mas o milagre é resultado do poder que Deus libera quando a pessoa acredita. Amém? Então, por isso que no verso 22, Jesus falou: tende fé em Deus. Não é ter fé na fé, é ter fé em Deus. Traduzindo isso aqui, Jesus está dizendo o seguinte: se vocês falarem uma palavra acreditando, ou seja, se quando vocês depararem com uma situação que só milagre para resolver, e vocês falarem uma palavra confiando que o poder de Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer. Ninguém tem o poder e nem o direito de obrigar Deus a fazer nada. Ninguém tem esse poder e nem tampouco esse direito. Mas o texto que nós lemos aqui deixa bem claro que quando a pessoa fala palavras de fé, acreditando que Deus vai fazer aquilo, a fé da pessoa agrada tanto a Deus que Deus, ele age para fazer aquilo. Amém? Quando a pessoa profetiza, quando ela fala, igual, por exemplo, o Elias, ele não ouviu Deus falando com ele assim: olha, meu servo, profetiza que vai ficar 3 anos e meio sem chuva. Não. Ele falou pela sua fé. Ele profetizou porque ele não estava buscando satisfazer o seu egoísmo. Ele estava lutando pela causa de Deus. Então ele falou: para provar que vocês estão no erro e que o meu Deus é o único Deus, né? Então ele fez essa prova. Segundo a minha palavra, disse o profeta Elias, não haverá chuva até que eu libere. Olha para você ver a ousadia desse homem. Ele falou: olha, não vai chover, só vai chover quando eu falar que vai chover. E aí a Bíblia diz que Deus confirmou a palavra do profeta. Amém? Porque o profeta estava lutando pela causa de Deus. Então, Deus, ele tem prazer quando alguém emite ordens, não a Deus. Não é emitir ordens a Deus, é emitir ordens às circunstâncias, às doenças, os problemas, aos demônios, muitas das vezes até mesmo interferindo na lei da natureza. Quando a pessoa emite ordens, determinando algo, confiando que Deus vai fazer aquilo, para que o nome dele seja glorificado e para que o ser humano seja abençoado, Deus
honra a fé da pessoa. Muitas das vezes, nós não obtemos sucesso, mais sucesso, é porque nós falhamos em colocar essa fé em prática, né? Nós falhamos em colocar essa fé em prática. Aquela fé de profetizar, né? Profetizar, falar, acreditando que Deus vai fazer. Falar confiando que o poder de Deus vai agir, fazendo-se materializar os substantivos que expressamos pelas palavras. Então, o que acontece? Jesus está dizendo aqui, esse monte representa as impossibilidades da vida, e eu não tenho dúvida que pode também significar o monte no sentido literal em certas circunstâncias, mas podemos traduzir aqui o monte como problemas insolúveis, problemas que parecem insolúveis, situações adversas na vida do ser humano que é limitado, enfermidades, principalmente nesses dias, de tantas doenças que a medicina não é capaz de proporcionar remédio para que o corpo se autocure, né? Porque sabemos que os remédios não curam, né? Os remédios apenas proporcionam ao corpo condição do próprio corpo se curar. O remédio não cura. O remédio, ele dá ao corpo condição dele se curar, né? Se autocurar. Glória a Deus. Então, muitas das vezes a medicina, a ciência da medicina medicinal não tem a capacidade de oferecer remédios do tipo, e aí a pessoa acaba morrendo com aquela doença, mas quando alguém fala, por exemplo, tem um homem de Deus aí, na TV, que ele tem falado, e a lepra tem desaparecido. Ele tem falado, e o câncer tem desaparecido. Por que tem acontecido isso? Por causa da sua fé, por causa da sua confiança. Então ele fala, e Jesus cumpre o que nós acabamos de ler aqui antes. Ele fala com tanta fé, que Deus assina embaixo. Mas isso não significa que Deus está aprovando a vida da pessoa. Porque hoje, muitas das vezes, quando Deus usa uma pessoa para operar sinais de maravilhas, ela já conclui que aquele pregador está no céu, né? Mas não, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 21 a seguir, que é possível a pessoa fazer tantos milagres, e ele mesmo ir para o inferno, e o povo também, né? Está lá em Mateus 7. Então, milagres, dons e milagres, não são diploma de santidade, né? É possível a pessoa curar os enfermos, fazer maravilhas no nome de Jesus, pela fé, e não ser salvo, e o povo também não ser salvo. Porque o povo que está sendo curado, não ouve mensagens que libertam do pecado, né? Só ouve cura, prosperidade, vem que vai ser curado, aí o povo vai, né? Que o povo gosta de milagre. Aí o povo vai, aí só milagre, mas continua vivendo no pecado. E a Bíblia diz em Hebreus 12, verso 14, que para seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém vai ver Deus. Então a pessoa é curada do câncer, curado ali da AIDS, curado da lepra, mas ela continua mentindo, roubando, adulterando, prostituindo, né? Continua roubando na política,
Se é advogado, continua roubando, mas está lá sendo curado, está sendo abençoado. Dá o dízimo, dá a oferta e Deus prospera na vida da pessoa, porque é promessa de Deus, mas a pessoa não ouve mensagem que vai libertar ela do pecado e santificar a sua vida. Aí nem o pregador vai para o céu e nem o povo. Aí cumpre o que Jeremias falou. Jeremias falou assim: passou a seca, findou o verão e nós não estamos salvos. Porque Jeremias pregou dia e noite para Israel, e Israel não quis converter. Aí veio o rei Nabucodonosor, destruiu Jerusalém, matou muita gente e levou um bocado preso para a Babilônia, e ficou lá 70 anos em Babilônia. Então, passou a seca, findou o verão, e nós não estamos salvos, porque Israel não quis converter. Amém? Então, voltando aqui à palavra, Jesus, Ele está nos dizendo que nós podemos emitir ordens, falar palavras de fé, palavras proféticas, confiando que Deus vai fazer aquilo, e Deus vai fazer. Mas aqui ele diz, sem duvidar no coração. Porque se eu falo uma palavra de fé, e de repente eu começo a duvidar, a pensar que vai dar errado, ou até mesmo a começar a falar palavras ao contrário, aí não vai dar certo, porque muitas das vezes, Deus fala que a água vai correr para cima, e ela continua correndo para baixo, né? Ou seja, Deus fala que vai acontecer de um jeito, e continua acontecendo tudo errado. Aí se a pessoa realmente tem fé que Deus vai fazer, vai seguir o exemplo do Abraão. As possibilidades de Abraão ter um filho não existia, mas ele continuou acreditando que ia ter o filho porque Deus tinha prometido. Assim somos nós. Quando tudo parece que vai dar errado, mas a gente diz assim, não, vai dar certo porque Deus falou que vai acontecer, né? Está tudo dando errado, está tudo dando errado, mas a pessoa que tem fé, ela não é movida pelo que ela vê, ela é movida pelo que ela crê. Amém? A fé traz visão, e a pessoa de fé é movida não pelas vistas da carne, mas pela visão da fé. Com os olhos da carne ela só vê dificuldade, só vê porta fechada, só vê problema, mas com a visão da fé, ela está vendo vitória. Não, Deus vai fazer, Deus prometeu, Deus falou que se eu fizer assim, Ele vai fazer assim, e então eu fiz o que Deus falou, então vai acontecer. A pessoa vive pela fé. Glória a Deus. E outra coisa que também, verso 24, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Eu tenho que pedir e acreditar que vou receber, né? O verso 25 diz que quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também as vossas ofensas. Olha aí para você ver, o verso 25, aqui nesse texto, Jesus apresentou duas das coisas que impedem Deus responder a oração. Existem várias coisas que impedem Deus responder a oração. Se você acessar o meu canal de vídeo no YouTube, você vai encontrar uma mensagem que o título dela é o seguinte: o que fazer
para ter as orações respondidas. O que fazer para ter as orações respondidas? Nesta mensagem, são 58 minutos de mensagem, eu explico várias coisas que impedem Deus responder a oração, né? São várias coisas que impedem, e lá eu explico várias coisas que impedem, mas aqui nesse texto, Jesus está apresentando, em primeiro lugar, a dúvida como o impedimento de Deus fazer acontecer segundo as minhas palavras, e o verso 24 está subentendido também que a dúvida impede a gente receber o que nós pedimos. E no verso 25, o verso 24 representa a dúvida também, né, como impedimento a receber aquilo que pedimos. E no verso 25, Jesus está apresentando a falta de perdão como impedimento para Deus nos ouvir e responder. Ele diz: quando estiverdes orando, perdoai. Né? Então, quando a pessoa não perdoa o próximo, ela está impedida de ser ouvida e respondida por Deus. Então, a falta de perdão impede a pessoa receber a resposta das suas orações. Porque existe, não sei se você conhece, mas existe muitas pessoas que é pastor, que é obreiro, que é membro de igrejas, que não perdoa, né? Não perdoa. E então estão impedidas de receber a resposta das suas orações. O verso 24 diz, verso 26, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. A Bíblia ensina no seu contexto que nós não perdoamos para comprar o perdão de Deus. Não. O perdão de Deus já foi comprado para nós pelo sangue de Jesus. Em Mateus capítulo 18, se não me falha a memória, eu não vou ler, eu só quero confirmar aqui. É Mateus 18, do verso 23 ao 35. Jesus contou a parábola do credor incompassível. Inclusive, eu preguei uma mensagem baseada nesse texto, está também no YouTube. Glória a Deus. E o título dessa mensagem é O Credor Incompassivo. E eu expliquei aqui que, conferindo com esse texto, e com Mateus 6, verso 14 e 15, nós não perdoamos para comprar o perdão de Deus. Nós recebemos o perdão de Deus quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Aí nós recebemos o perdão de Deus. Mas quando nós recusamos a perdoar quem nos ofende, nós perdemos o perdão de Deus. Então você pode ler em casa esse texto aí, e você pode ler Mateus, porque quando a pessoa lê Mateus 6, 14, 15, e Marcos 11, 24, 25 e 26, ela conclui assim, quer dizer que para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar. Mas não é bem assim. O contexto que está aí em Mateus 18, qual que é o verso aí? Mateus 18. O contexto aí, em verso 23 ao 35, nos dá o seguinte entendimento.
eu fui perdoado por ter aceito o plano da salvação. Mas quando eu me recuso a perdoar, eu perco o perdão de Deus. Amém? Eu perco o perdão de Deus. E então, interessante que eu fechei a Bíblia e tornei a abrir e caiu em cima do texto que nós lemos aqui. Glória a Deus. Então diz aqui que a pessoa, quando estiver orando, tem que perdoar, porque senão não será perdoada por Deus e, consequentemente, as suas orações serão rejeitadas. Então Jesus, ele amaldiçoou a figueira e ele fez isto para demonstrar ou dar uma lição ali para o discípulo e para nós também, de que nós podemos exercer a fé, profetizar pela fé no poder de Deus, e Deus vai fazer acontecer conforme a nossa fé, conforme as nossas palavras, porque Deus se agrada daquele que crê no seu poder. Amém? Quando a pessoa abre a boca e profetiza, não, Deus vai fazer isso acontecer. Eu não posso fazer, mas Deus pode, e eu creio que Ele vai fazer. Aí Deus entra com providência, porque Deus agrada da fé da pessoa. Você pode ver que a mulher do fluxo de sangue, ela falou assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, vou ser curada. E aí ela tocou e foi curada, né? Você pode ver que várias pessoas, Jesus disse a elas: seja feito conforme a tua fé. Então Jesus, ele honra a fé da pessoa. Então nós vamos pedir Deus para que nos desperte, para que nós venhamos usar a fé diante das circunstâncias, porque nós somos limitados como ser humano, e nós precisamos aprender a usar o poder de Deus para fazer o impossível se tornar possível. Amém? Nós precisamos que Deus nos abençoe para que nosso espírito, ele venha ser treinado, para que nós possamos, ao usar o poder de Deus, a falar palavras de fé, para que Deus, ele encontre espaço para manifestar o seu poder, e o milagre acontecer, e o nome do Senhor ser glorificado, e nós sermos abençoados. Amém? Porque quando o milagre acontece, o nome do Senhor é glorificado. Porque o homem não pode fazer milagre. Só Jesus pode fazer milagre. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.